dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do canal Arturismo. Cá estamos nós, mais um vídeo, coronavírus e o impacto no turismo, o presente e o futuro. Pois é, as coisas não estão a funcionar. Pensávamos que as melhorias no setor seriam mais rápidas, mas não é o que acontece. E além do mais está tudo doido. Em Taiwan há voos para lado nenhum. É verdade, há pessoas a fazerem o check-in, o embarque no avião e depois o avião simplesmente não descola, não vai para lado nenhum. É um programa do governo da ilha da Formosa, de Taiwan, que está a tentar mostrar às pessoas como é que é a experiência de voar em tempos de extremas cautelas, em tempos de Covid-19. Muito bem, eis uma iniciativa que, por estranha que pareça, também devia ser adotada aqui no mundo ocidental, onde ainda tantos abusos se cometem. E esta pequena história dos aviões para dizer que o Eurocontrol anuncia que na sexta-feira, dia 10 de julho, já estamos com um novo máximo desde a crise a nível de movimentos de voos no espaço aéreo europeu. Já estamos perto dos 15 mil movimentos. Agora, a parte ruim, isto ainda significa menos 60% em relação ao mesmo período de 2019. Portanto, estamos aqui com uma recuperação muito lenta. Ela agora é sustentada, já não há zigue-zagues, parece não voltar para trás. Mas nunca se sabe. E claro, o que é que está a ajudar à recuperação? Claramente, e esta é uma informação da IATA, os voos dentro da União Europeia. A partir do momento em que as fronteiras internas foram abertas para voos, ainda antes das fronteiras terrestres, como sabemos, em muitos casos, pois é, neste momento a recuperação é bastante visível, mas ainda estamos 60% abaixo do normal, ou seja, mesmo considerando apenas os voos dentro de fronteiras da UE, da União Europeia, as contas são mais ou menos o mesmo. A recuperação vai se dar muito rapidamente. Era a previsão para o início de agosto uma queda de menos 50%. Claro que nada disto é bom e é por isso que eu digo que as coisas não estão a funcionar. Aliás, o problema é que já começam a haver traços de problemas relacionados com surtos de coronavírus trazidos com turistas. Felizmente em Portugal ainda não há notícias relativas a isso, os surtos ainda parecem ser internos, mas inevitavelmente tal acontecerá. Na Grécia já se considera um novo lockdown porque os turistas, apesar de tudo, estão a trazer novos casos. Há um exemplo impressionante de uma excursão terrestre que veio da Sérvia, portanto entraram na Grécia via Bulgária, 2 autocarros e algumas pessoas estavam com o coronavírus. Uma foi detectada na unidade hoteleira onde eles se encontravam, simplesmente porque teve sintomas, febre, etc. Depois, ao testarem os restantes membros da excursão ou participantes da excursão, os sérvios vieram de Belgrado, pois é, aí mais casos foram detectados. Felizmente é num ambiente de resort muito controlado e acabou por não ser pior, exceto, claro, para o resort. Mas é apenas um exemplo daquilo que vai começando a acontecer e isto significa que não está fácil a habituação do turismo em tempos de coronavírus. Isso, a propósito, vai ser o tema de um outro vídeo a seguir, penso que daqui a 2 dias, porque é muito importante saber o que fazer se a situação continuar assim, sem vacina, sem remédios 100% ou quase 100% eficazes. Como é que vamos continuar a viver assim? Tudo isto é muito estranho, até porque as pessoas estão a vir, como já dissemos,
São os tais casais com ou sem crianças, são os jovens, depois há aquelas situações em que não há bares abertos em lado nenhum depois de um certo horário, inclusive muitos bares tiveram que se transformar em snack bar ou em restaurante-bar, mudando o código de atividade económica para poder sequer abrir até às 11 horas, no caso português. Noutros países também não é muito diferente, há casos até à meia-noite e até há casos posteriores, mas com regras também muito singulares. Isto é uma tortura para quem está de férias, sobretudo para a faixa de idade sub-30, porque as pessoas mais idosas estão muito contentes em frequentar um restaurante que não esteja muito cheio. É curioso como a psicologia do consumidor mudou. Antigamente as pessoas, era o tal efeito de carneirada, onde viam um restaurante cheíssimo, pensavam, bom, aqui deve ser bom e barato, é mesmo aqui que vamos, e muitas vezes esperavam muito tempo. No Algarve, então, há inúmeros casos dessa natureza. Mas, hoje, qualquer turista que veja um restaurante quase vazio, ou mesmo vazio, entra com muito gosto e acaba por ter um serviço muito mais personalizado. Essa é a parte boa, porque o staff, que já está claramente reduzido, tem muito tempo para a higienização do local, para tratar bem o cliente, até para aconselhar melhor sobre aquilo que é a comida típica. Em alguns casos não será tão típica, mas enfim, é a comida da casa, é a sugestão do chefe. Claro que as casas não se aguentam assim, porque de facto ninguém pode saber o que fazer perante uma crise em que a queda será do turismo global nunca será inferior a 50%, e isso é algo que necessita mesmo de uma intervenção estatal. Ou seja, é claramente necessário que haja um apoio ao setor do turismo, um apoio específico a nível europeu, a nível da União Europeia. Quando se fala nos apoios à economia, realmente toda a economia necessita de ajuda, mas não se pode negar que o turismo vai necessitar de ajuda, uma ajuda muito especial. Até porque, uma vez que, como eu disse já, o hedonismo perdeu-se, as pessoas já não gastam dinheiro mal gasto, entre aspas, então o que é que está a acontecer? Além de quedas da afluência dos visitantes na ordem de 50% a 60%, estadias relativamente baixas em média, o que é que ocorre também? Há menos pessoas a frequentarem o golfe, há menos pessoas a fazerem passeios em termos de atividades marítimo-turísticas, há menos surf, há muito menos pesca, há muito menos passeios aqui e ali, enfim, também outro tipo de experiências estão numa grave crise. Isto para não falar de setores como a renta-car, para não falar, porque nós aqui não podemos só falar de hotéis e de apartamentos para alugar ou de aviação, mas também temos que falar da renta-car, temos que falar do parque aquático, temos que falar de tudo, e então todos esses setores estão com perdas ainda superiores ao número relativo à queda de visitantes, à queda de turistas. Ora, isto não é bom. E depois, como é que poderia ser? Atenção, não é um fenómeno português. Basta experimentar uma webcam com imagens ao vivo de praias em Maiorca e pode-se ver claramente que aquela nuvem de pessoas que parecia um formigueiro nesta altura do ano, nada disso acontece, tem sido uma situação ruim. E se, por exemplo, Portugal é um destino mais prejudicado pela situação do cartão amarelo, enfim, para usar uma analogia do futebol, feito pelo Reino Unido, por exemplo, o mesmo acontece na Turquia, mas desta feita foram os alemães que ainda não aconselham os seus cidadãos a fazerem viagens à Turquia. Depois, já se sabe que as pessoas ficam assustadas. As regras na Grécia vão ser ainda mais restritas do que já são. A situação depois não é só no turismo de praia. A Itália, onde há grandes monumentos, sempre cheios de turismo, Veneza, tudo isso, etc, etc, etc. Roma também está a passar por uma grande crise. França vai dificultar mais as coisas com testes
obrigatórios dos países da chamada faixa vermelha. Aqui em Portugal também se fazem testes, mas apenas para países como os Estados Unidos e alguns que estão também nessa faixa vermelha. Então, tudo isto são situações que, embora necessárias, são confusas. Mais uma vez, o país A faz de uma maneira, o país B faz de uma maneira, as pessoas, o cliente, o consumidor, o turista é um consumidor, fica confuso e a pior coisa que pode haver é um consumidor confuso. A esse propósito, há muitas questões também de jovens que dizem que, bom, na minha terra os bares já abrem até mais tarde, já pode haver ajuntamentos de mais pessoas, aqui não pode. Tem a ver com a situação epidemiológica, claro, mas era preciso explicar bem isso, era preciso que a União Europeia tivesse uma série de normas para viajar. E a propósito dos bares, com estas condições, com o vírus novamente a se agravar um pouco por todo o lado, fala-se na região de Lisboa e Val do Tejo, mas um pouco por toda a Europa isso está a acontecer, veja-se agora em Espanha, tanto na Galiza como na Catalunha, então é preciso ter uma abordagem completamente nova. E eu, para acabar este vídeo de hoje, porque as coisas não estão a funcionar, vou deixar uma ideia para que elas funcionem. Por que não? Isto é um bom exemplo, por exemplo, para o Algarve, mas poderia ser no sul de Espanha, etc, etc. Por que não os empresários do setor dos bares se juntarem e, em vez de pensarem em abrir o bar até mais tarde, organizarem grandes festas, não todos os dias, mas numa localidade poderia ser num certo dia, noutra localidade no outro dia. Por exemplo, no Algarve podia ser num dia em Lagos, outro na Praia da Rocha, outro em Albufeira e por aí fora. Festas em locais fechados, uma festa de muitas horas com muitos disc-jockeys, comida, bebida, por aí fora, onde o bilhete de entrada incluiria um teste rápido. Assim, a maioria das pessoas que quisessem participar na festa, que claro seria limitada, talvez no máximo 500 pessoas, mas também não seria extremamente barata, mas claro que quem está deserto por animação seguramente que iria pagar. Porquê? Porque havia segurança, todo o staff que trabalhasse nessa festa também seria sujeito a um teste rápido, os clientes seriam sujeitos a um teste rápido, isso seria feito tudo, marcações online, os organizadores teriam um protocolo com clínicas de testes, das horas antes da abertura da porta para a festa seriam então dados esses resultados, um teste rápido de 10 minutos seria relativamente fácil para 500, 600 clientes e essas pessoas entrariam e mais ninguém. E essas pessoas permaneceriam do recinto, por exemplo, das 6 da tarde até às 6 da manhã, ou 7 ou 8, ou conforme os organizadores quisessem e as pessoas quisessem, e quem saísse já não entrava mais. Portanto, só gente completamente limpa de coronavírus é que entraria nas festas e assim acabar-se-iam as dúvidas em relação aos ajuntamentos sociais. Penso que é uma boa ideia a pensar e ainda iriam a tempo de organizar isto para os meses de agosto e setembro, sem sombra de dúvida. Espaços não faltam, vontade e clientes certamente também não faltariam. Claro que os testes rápidos não são 100% certos, mas atendendo a que se tratam de jovens e muitas vezes sem sintomas nenhuns, pois essa também era uma condição para sequer entrar na ideia de ir para a festa e fazer o teste, penso que a margem de erro seria muito mínima, as coisas poderiam ser feitas em segurança e acabaria por não haver problema nenhum. Claro que isto só funciona, claro está, se as regras forem cumpridas sem qualquer tipo de exceção. E quem diz este tipo de situações diz outras, mas isso, claro, cada vídeo poderá ter o seu tema. O certo é que, como o turismo está a funcionar agora em tempos de coronavírus, as coisas não estão a funcionar bem e, claro, nós não podemos aceitar o novo normal. Queremos sim o regresso àquilo que era o normal e que voltará seguramente, temos muita esperança nisso, a ser normal. Pois bem, muito obrigado pela audiência de mais um vídeo, dê um like, subscreva o canal Arturismo, deixe o seu comentário, pois será respondido e, claro, até ao próximo vídeo. Bem-ajam e saúde a todos!